Nós queremos agradecer ao Senhor, né? Por mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor para transmitir o recado dEle, esse é privilégio dEle. E também, como já orou o irmão Elias, penúltima culto da vitória de 2022, né? E vencemos mais um ano e que o Senhor esteja já nos preparando, né? Para o próximo ano, para os desafios, porque a gente nunca sabe quando está terminando um ano o que virá no outro, né? E às vezes nós passamos por coisas que a gente jamais imagina, né? Mas tudo que acontece nas nossas vidas é permissão do Senhor, mesmo as mais difíceis, né? E com isso nós aprendemos e crescemos. Mas tem algumas coisas também que nós podemos decidir. Nós podemos tomar decisão do que nós queremos fazer. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje um pouquinho, sobre o poder das nossas decisões. Então, nós temos também como decidir algumas coisas sobre a nossa vida. E então, isso é muito importante. Nós vamos ver aqui o que nós podemos fazer para que nós possamos ter uma vida abençoada, um tempo abençoado. Obrigada, meu querido. Nós vamos estar lendo o primeiro versículo que eu gostaria de ler com os irmãos. Está em Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio 30, 19. Está lá, né? Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora, chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Escolham, né? O quê? A vida, né? Então, nós temos poder, sim, de escolher. Josué 24, 15. Josué 24, 15 diz assim: Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir aos deuses aos quais seus antepassados serviam, além do Eufrates? Ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué falando ao povo, né? Vamos estar orando mais uma vez? Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus presente em nossas vidas e nós podemos sentir, ó Deus, o teu grande amor para conosco. E é por isso que nós estamos aqui hoje, Pai. E queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir o recado do Senhor aos nossos corações. Que eu não fale nada de mim mesma, mas que eu possa transmitir o recado do Senhor. Pai, obrigada pela vida de cada um dos meus irmãos que está aqui, daqueles que estão nos assistindo pela internet. Que o Senhor esteja derramando bênçãos sem medidas, ó Deus, sobre a vida de cada um. Aqueles que precisam de algo, ó Deus, ou até mesmo de tomar uma decisão, Pai. Que eles possam, ó Deus, tomar essa decisão pautada naquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Ó Pai, que nós jamais venhamos querer caminhar por nós mesmos, porque com certeza vamos errar, Pai. Nós precisamos da tua misericórdia sobre as nossas vidas. E muito obrigado, porque o Senhor também nos perdoa, Pai, quando mesmo assim erramos, Pai. Nós te louvamos por isso, porque o teu amor é imenso sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, né, como tema do nosso estudo de hoje, o poder das nossas decisões, então, durante a nossa vida, temos que tomar várias decisões, né? E decisão, às vezes, de uma carreira para escolher, de um curso para fazer, decisões sobre casamento, decisões de lugar para morar. São tantas as coisas que acontecem na nossa vida que nós precisamos decidir. Mas
o que mais importa em tudo isso é que nossas decisões determinam aonde nós queremos chegar, aonde nós vamos chegar, como família, né? Ou o nosso ministério, a nossa profissão. São tantas as coisas que envolvem uma decisão. E depois que nós temos a nossa família, dificilmente uma decisão que nós tomamos não vai influenciar todo mundo, é impossível, né? Nós vivenciamos isso muitas vezes na nossa vida, né? Nosso pai, toda a vida no ministério, e vira e mexe, ele mudava, era convidado para algum ministério, e nós não tínhamos escolha. E, na época, eu fui uma das que foi um pouquinho mais prejudicada com mudança de escola. Eu não me lembro quantas escolas eu estudei. Eu sei que eu fiz a primeira série em uma, a segunda série em outra, a terceira numa outra cidade, daí quarta numa outra escola, daí depois quinta numa outra escola, e assim foi. Só a faculdade que eu consegui começar na mesma e terminar na mesma. O resto tudo foi, cada ano quase, no lugar, porque meu pai mudava muito. Então, eu lembro que por causa de uma das mudanças, meu pai tomou uma decisão, acho que era mês de março, abril, era bem meio de semestre, de nós irmos embora de Corbélia para Palotina, no interior. E eu entrei numa escola lá, totalmente diferente, e, infelizmente, eu fui prejudicada por alguns outros motivos também, de problema de saúde da nossa mãe, e eu acabei reprovando a terceira série por causa dessas mudanças. Daí eu lembro que o pai disse, eu nunca mais vou fazer isso. Quando tiver que mudar, nós vamos ter que esperar. Vão ter que estar de férias. Na época era só eu que estudava. O Silas não estudava ainda, acho que estudou no outro ano próximo, que ele entrou na mesma escola, que por sinal não gostou também, porque chorava todo dia na escola. Então, nunca gostou daí. Ele nunca gostou da escola. Agora, quase mora na escola. Agora Deus está dando um alívio para ele. Mas já a vida inteira, né? Então, foi assim. E eu lembro que o pai disse, eu nunca mais vou fazer isso. Fazer uma mudança no meio de um semestre, porque a diretora falou que eu fui prejudicada, porque não conseguia acompanhar. As professoras falaram para ele, né? Daí ele disse, eu nunca mais vou fazer isso, porque daí, no fim, vocês são prejudicados por uma decisão que eu tomei. Mas como é que ele ia saber também, né? A igreja precisava de um pastor e ele assumiu o ministério. Então, principalmente nós que vivemos no ministério, a questão de mudança é normal, mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar que envolve toda a família. Não tem como ir sozinho, né? A não ser que já sejam casados, né? No nosso caso, hoje, nossos filhos quase todos são casados, só a Radacinha que depende de nós. Os demais já conseguem seguir sua vida, né? Mas, senão, influencia toda a família. Então, são decisões que nós precisamos pensar. Então, tudo na nossa vida é uma decisão. A faculdade é uma decisão. Logo que eu cheguei aqui, nós duas, né, Paty, fomos fazer o vestibular para psicologia. Eu empolgada com a Paty, porque nós tínhamos estudado junto, fizemos magistério, né? E nós fomos fazer, e eu passei, lembro que eu passei, Paty passou também. Você passou depois? Eu nem lembro mais desse detalhe, mas sei que nós passamos na Dom Bosco, né? Fizemos o então foi isso. Então eu passei, depois a Paty passou, não lembro dessa parte. E eu lembro que eu queria ir me matricular de todo jeito, fiquei muito brava. E daí eu lembro que a dona Maria ligou e falou com o Glacir, não, se for questão financeira eu ajudo, depois vocês veem que fatadinha, queriam que eu fosse estudar de toda forma. Mas eu lembro que o Glacir disse, não vai, e acabou. E daí, então, eu tive que aceitar, meio que chorando, né? Só que depois eu agradeci tanto a Deus, louvei ao Senhor, porque psicologia não é minha praia, eu teria desistido na faculdade, eu teria só gasto dinheiro. Né? Depois que a Paty começou a estudar, que eu vi os livros, eu falei, Jesus, misericórdia, isso não é para mim nem aqui, nem lá na China. Nunca que eu ia gostar, não era aquilo que Deus tinha preparado para mim. E depois o Silas, passando na frente da faculdade onde eu fiz, ele falou, você viu que tem uma promoção lá, que não sei o quê, que paga meia mensalidade, não sei como é que é. E eu fui atrás e consegui uma bolsa e fiz a administração, que é uma área que tem tudo a ver comigo. E amei, gostei demais do curso. Então, às vezes, a gente quer tomar uma decisão, né, mas daí você precisa ter alguém um pouquinho mais forte que você, né, para te impedir de você fazer uma burrice.
Então, essa foi bênção. E a Paty, graças a Deus, terminou depois, né, Paty? E está fazendo até pós já. Cada um na sua área, não adianta, não é porque nós tínhamos feito um curso anterior junto que eu ia seguir a mesma carreira, não ia dar certo, né? Então, nossas decisões, muitas vezes, definem totalmente o que vai ser a nossa vida. E por isso que a decisão de seguir a Jesus e a decisão de trabalhar para Jesus é uma das mais importantes que nós podemos tomar. E quando a gente toma essa decisão, é um caminho sem volta. Nós não podemos voltar atrás. Porque se nós voltarmos atrás, ou nós não entregamos verdadeiramente a nossa vida para Jesus, ou então nós vamos pagar um preço muito caro. Porque quando o Senhor coloca algo na nossa mão para nós fazermos, e nós voltamos atrás, nós retrocedemos daquilo, é interessante, a gente tem essa experiência, né? Nosso pai, muitos anos de ministério, a gente acompanhando, pessoas que às vezes do nada se rebelavam ou criavam situação, e depois você vê as consequências na vida da pessoa. Então, todos aqueles que sabem aquilo que precisam fazer para o Senhor, mas de repente retrocedem, pode ter certeza, vai ter consequências. Às vezes, no começo, tudo parece que vai dar certo, mas não vai dar, não. Vai ter consequências, vai ter acertos para fazer. E depois, tem decisões que nós tomamos e que não tem mais... Tem coisas que o Senhor perdoa o nosso pecado, mas não tem como você se livrar mais daquilo. A consequência vai carregar para o resto da sua vida. Então, é muito sério essa questão das decisões. E as nossas decisões determinam se nós colheremos o que o texto falou. O primeiro texto que a gente leu, bênção ou maldição. Por que maldição? Sim, porque se o Senhor pediu para que eu fizesse algo para Ele, e eu por rebeldia não faço, como é que eu vou ser abençoado? Não tem, não combina, uma coisa com outra não dá certo. Então, é algo que nós temos que prestar atenção. Por isso que eu falo também, não faça propósito com o Senhor se você não puder cumprir. Minha mãe sempre ensinou nós também isso em casa. Não façam, porque senão... E a palavra de Deus é muito clara nisso também, né? Se a gente fizer propósito, nós temos que cumprir, temos que ir até o final. Porque senão o negócio não fica bom para nós. Então, não tem como. Então, nós precisamos saber que decisões nós tomamos. E as nossas decisões determinam se nós teremos sucesso ou não na nossa vida. Nossas decisões também determinam a influência que exerceremos nas pessoas. Nossas decisões determinam o legado que nós vamos deixar. A nossa decisão por Jesus determina o nosso destino temporário ou eterno. Se nós não decidimos por Jesus, nosso destino é temporário. Aqui acaba e pronto, e daí já sabemos o final. Agora, se nós decidirmos por Jesus, nós sabemos que nós temos a eternidade. E uma das coisas, um dos pontos, quero destacar, só 3 pontos para nós aqui, que o que que é muito importante para nós. E também é na nossa decisão que determina se nós viveremos eternamente no céu ou no inferno. É o caso das pessoas que hoje em dia, infelizmente, cometem suicídio. Aí você não consegue ninguém para fazer um enterro, nem para ir lá falar uma palavra, se não for um pastor. O pastor vai e faz. Porque meu pai já fez, né? Enterros de quem se suicidou. Por quê? Daí eu perguntei, falei, pai, mas o que o senhor vai falar lá no enterro se eles se mataram para ti? Eu não vou falar para eles. E eles já escolheram a decisão, já fizeram suas decisões. Eu não tenho que falar para essa pessoa mais. Eu vou falar para as pessoas, para os filhos, para a família que está lá e que precisa de uma palavra de consolo. Então, é assim. Então, nós temos esse poder, sim, dentro de nós. O Senhor nos deu isto. Por isso que nós precisamos prestar atenção como nós vivemos nossa vida. O primeiro ponto que eu quero destacar, decida ser leal. A lealdade honra a Deus, honra a liderança, mantém firme a família e mantém unida a igreja. Decida ser leal a Deus, mesmo em meio às maiores provações, aflições e tribulações. Jó, ele decidiu ser leal no meio das mais terríveis provações e aflições que ele passou naquele tempo. Eu gostaria que os meninos abrissem ali para nós, Jó 1, 20 e 21. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração. E disse,
Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. O que aconteceu? O que Jó estava falando aqui? De tudo aquilo que ele tinha, de todas as suas propriedades, dos seus filhos e tudo que nós já conhecemos, a história de Jó. De repente, o que aconteceu? Tudo foi embora, por água abaixo. Só sobrou Jó. E o que ele fez? Ele disse, vou fazer o quê? Já que eu passei por tudo isso, não importa, eu vou continuar firme com o Senhor. E o que nós vemos hoje, a maioria, até mesmo nesse meio gospel, né, a gente vê, né, nós temos que escutar tanta barbaridade, né? Agora até cantar alvo mais que a neve é racismo, né? Senhor do céu, não sei de onde tiraram isso. É coisa absurda como é que as pessoas conseguem torcer a palavra de Deus de uma conta, né? Não tem nada a ver, nunca teve, toda a vida foi com o nosso coração, com o nosso pecado, né? Umas coisas assim totalmente desproporcional. E querem que você entenda aquilo, aceite e ache legal, né? Daí você tem que, aí nós já estamos vendo até onde vai a decisão dessas pessoas. De repente, qualquer vento do inimigo sobre a vida delas, elas já conseguem tomar posse da vida delas e elas fazem um inferno, né? Porque muda tudo e faz a cabeça de outras pessoas contrária. Então, nós vemos que precisamos tomar cuidado com aquilo que nós como que nós vamos viver a nossa vida mesmo no meio das lutas. Nós não podemos vender a nossa fé por qualquer coisa. E foi o que Jó não fez. O que a esposa dele disse para ele lá na frente, nos textos? Disse assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse, você ficou maluca, mulher? Da onde? Eu não vou fazer isso, jamais. Se Deus está permitindo que eu passe por isso, eu não sei como seria isso na nossa vida. Não sei, cada um talvez reagiria de uma forma. Não é fácil nós falarmos, né? Sempre tem situações que é bem fácil a gente falar quando a gente não está naquela situação, né? Mas quando você enfrenta a situação, daí muda tudo de figura. Então, por isso por isso que nós temos que cuidar muito quando nós vemos certas circunstâncias. Mas nós vemos que Jó não negociou nada disso. Ele permaneceu firme. Então, lealdade é uma decisão. Seja leal à sua família, seja leal à sua igreja, seja leal ao seu discipulador, se for o caso, seja leal à sua liderança. Uma pessoa leal à sua liderança é leal em toda e qualquer situação. E aí está a bênção do Senhor. Seja leal à palavra de Deus. Eu não sei se eu passei para os meninos, Josué 1, 7, 8. Josué 1, 7, 8. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então, nós vemos aí que nós precisamos ser bem fiéis à palavra do Senhor. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha que coisa mais linda. Nós seremos bem-sucedidos se buscarmos a palavra do Senhor. Seja leal a Jesus Cristo. Os que são leais a Jesus Cristo perseveram e permanecem firmes até o fim. Deslealdade é um pecado. E uma pessoa leal não deve andar com quem é desleal. Lá em 1 Coríntios 5:11, fala sobre isso também. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pesado, né? Se você for cumprir à risca o negócio aqui, é pesado. Por quê? Porque pode influenciar. Porque o ser humano é influenciável. Esse é o problema. Nós somos influenciados pelo meio. Então, por isso que nós precisamos cuidar. Nós temos que ter uma personalidade muito firme, muito forte, daquilo que nós cremos e de como nós vivemos. E que nós temos que exercer influência sobre os outros, não os outros sobre nós.
O cristão precisa exercer influência. Então, nós precisamos ser firmes. Quem não é leal fazendo o papel de Judas Iscariotes, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Sempre que você trocar Jesus pelo dinheiro ou por coisas correspondentes, você está sendo desleal. Os novos Judas estão vendendo a sua fé a Jesus por dinheiro, cargo público, favor político, rádio, TV. Isso nós vemos à torto e direito. Infelizmente, né? É o que nós acabamos de falar da pessoa do alvo mais que a neve. As pessoas, por ter algo que beneficie ela, não tem problema. Então, vamos falar besteira, vamos trocar o que o sacrifício de Jesus na cruz por mim não tem tanto valor. O que importa é o que eu vou ganhar com isso. Né? Mas não sabem que vão prestar conta também de tudo isso. A lealdade plena é a base para o discipulado ser bem-sucedido. O segundo ponto que eu quero destacar, decida cuidar do seu corpo. Cuidar bem do corpo é uma decisão. Comece a fazer isso agora. Seja disciplinado, pratique um esporte, faça caminhada, faça uma boa academia, de preferência com um discípulo de Jesus. Cuide da sua saúde física, alimente-se corretamente, durma bem. Cuide da sua saúde emocional, viva equilibradamente. Cuide da sua saúde espiritual. Ore, leia a Bíblia, sirva a Jesus com alegria e singeleza de coração. Não cuidar bem do nosso corpo é pecado, porque o seu corpo é santuário do Espírito Santo. Então, cuide bem dele. 1 Coríntios 3, 16, 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Acho que eu não devo ter colocado. Pode ser que passou batido, perdão. Acontece às vezes. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha o quanto nós somos especiais. É nítido, a palavra de Deus é muito clara, por isso que aqui atrás fala, né, que do conhecimento, se nós estudarmos a palavra do Senhor, nós vamos aprender. Vejam, nós somos santuário do Espírito Santo, e se nós não cuidarmos do santuário do Espírito Santo, nós estamos prejudicando. Então, nós precisamos ter cuidado. Por exemplo, né, às vezes a pessoa tem um problema de saúde, mas daí o médico passa aquela medicação ou passa alguma coisa que você precisa fazer, mas daí você não faz. Você diz, não, deixa para lá. Não vou fazer, não. Às vezes aí você está... Como é que você vai querer restaurar? Como é que você vai querer ter saúde? Lógico que nós precisamos ponderar. Hoje em dia nós estamos vivendo uma fase bastante complicada, né? A Stephanie estava fazendo estágio ali num posto de saúde e ela contou um fato de um senhor que fazia um tratamento para uma diabetes agressiva e ele chegou umas 2 vezes no posto e disse, olha, o medicamento não está fazendo efeito, eu estou sentindo que não está fazendo efeito. E daí infelizmente ele precisou amputar um pedaço da perna e depois foi descoberto que foi um erro médico. O médico estava insistindo com um medicamento que não estava fazendo efeito mesmo, estava errado. Então, lógico, nós precisamos ter senso, né, daquilo que nós podemos fazer ou deixar de fazer. Mas existem coisas que nós podemos evitar. É o caso das pessoas que fumam, bebem e tantas outras coisas que fazem, né? Usam drogas. São coisas que você sabe que você está agredindo o templo do Espírito Santo. E vai prestar conta para o Senhor. Depois, lá na frente, vai querer ter saúde, vai querer fazer alguma coisa? Como? Se você já trabalhou o tempo inteiro para que destruísse isso, né? Então, nós precisamos tomar um cuidado. Decida cuidar muito bem do seu corpo. Ele é a morada do Deus Trino. Cuide bem da sua saúde para que você tenha uma vida longa servindo ao Senhor, né? Ontem ainda o Silas contava de um pastor que nós conhecemos, que tem 90 anos, né, Silas? Pastor Vitor. E ele prega, dirige, faz isso, faz aquilo, chega a dirigir, imagina, 90 anos. Né? A gente com os 40 e pouco tem dia que já está meio tonto, como
Hoje nós saímos e eu não estava me sentindo muito bem, eu pedi para o pastor dirigir, e daí a Radassa bem assim, pai, vai mais devagar, a mãe está tonta. Mas eu dei tanta risada dela que eu não sei de onde que ela saiu com aquela. Mas eu ri, falei assim, agora estou bem, até a Radassa me chamando de tonta. Pai, vai devagar que a mãe está tonta. Então, eu dei, aí você vê que até os pequenos sabem, né? Aí a gente, na nossa idade, às vezes já está meio tonta, imagine, né? Mas por quê? Porque foi alguém que, com certeza, dedicou sua vida ao Senhor, se cuidou, né? Preservou a sua vida. E uma das coisas, meus irmãos, que é muito importante para a nossa vida, para a nossa saúde, ó, cabeça. Ocupe sua cabeça com coisas do Senhor. Procure ler, procure estudar a palavra de Deus. O tempinho que der em casa, em vez de ligar essa encrenca dessa televisão, Deus que nos guarde, que eu nunca vi, que não passa nada que se aproveite, vá fazer outra coisa. Encha sua cabeça com a palavra do Senhor, passe tempo em oração, você vai ver que você vai ter saúde. E a palavra do Senhor nos edifica, nos dá vida, e daí também não vamos precisar estar indo todo instante para o terapeuta, né? Porque senão vai precisar de ajuda. Chega um ponto que você precisa de ajuda, porque você não vai dar conta. Então, nós precisamos cuidar da nossa mente. Se nós tivermos uma mente sadia, com as coisas do Senhor, nós vamos ter vida longa, vamos ter saúde. Decida cumprir os propósitos de Deus. Jeremias 1, 5 e 7. Cumprir o propósito de Deus também é uma decisão. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei para profeta às nações. Então, o que nós somos hoje, Deus já nos escolheu lá. Nós já fomos designados pelo Senhor. Não vamos deixar de cumprir. Deus nos salvou com um propósito eterno, porém cumprir o propósito de Deus é uma decisão nossa, ao ouvirmos o chamado do Senhor. Tome a decisão de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. O tempo de ser uma bênção é agora. Só temos uma vida para viver. Ela está passando muito rápido. Somente o que fizermos para Cristo permanecerá. O que causou a sua existência foi o propósito eterno de Deus, portanto, é o propósito maior do que você, que é o texto que a gente acabou de ler, que o Senhor já tinha nos escolhido. O apóstolo Paulo disse, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça. Isso está lá em Atos 20, 24. Sirva a Jesus nesta geração, de acordo com o propósito de Deus. Então, o Senhor tem propósitos para nós, sim. E vamos pedir para o Senhor que mostre para nós o que Ele quer que façamos. Aonde nós podemos ser bênção. Você não é um erro, você é um grande acerto de Deus. Jesus te escolheu para produzir muitos frutos eternos. João 15, 16. Último texto. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pediram em meu nome. Então, o Senhor nos escolheu, somos especiais, privilegiados. Só esse fato já deve ser motivo de grande alegria na nossa vida, de grande gratidão porque Ele nos escolheu. Você está cumprindo comprometidamente o propósito de Deus para a sua vida? Para concluir, só relembrando, nossas decisões determinam o nosso destino, a nossa influência, o nosso sucesso. Decida seguir a Jesus Cristo sem jamais voltar atrás. Decida servir a Jesus Cristo sem jamais olhar para trás. Decida perseverar até o fim. Decida ser leal. Decida ser transparente. Decida cuidar bem do seu corpo. Decida cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos capacite todos os dias, quando nós acordarmos, né? Que nós já possamos pensar, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Qual o propósito do Senhor para a minha vida? E eu não quero fugir do teu propósito. Né? Cada um tem seus trabalhos, suas lutas, às vezes, suas situações difíceis para, às vezes, administrar. Mas é nisso também que o Senhor quer nos usar. E é nisso também que Ele tem propósitos para nós. Para nos mostrar
como nós devemos viver neste mundo onde existe tanta turbulência. Então, nós estamos aí, faltando uma semana, né, para o ano que vem, né, que já está aí. Então, quais as decisões eu tomo? O que eu decido? O que eu espero? Né? Como vai ser? Lógico, que bom que nós não sabemos nem como que vai ser amanhã, né? Porque às vezes a gente faz um plano, enfim, tem dias que você faz um plano e dá tudo diferente daquilo que você planejou, né? Mas nós precisamos, pelo menos, desejar estar na presença do Senhor, aprender mais do Senhor e servir ao Senhor com alegria. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que nós possamos cada vez mais crescer mais como pessoa, né? E também como igreja no conhecimento da palavra do Senhor. Vamos estar orando para encerrar este culto? Vou pedir que a Janei nos eleve a Deus em oração. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Tem mais alguma coisa, irmã Elias? Então, estamos encerrando o nosso culto. Uma boa noite a todos. Aqueles que talvez a gente não vá ver até domingo, vai ver domingo no final, né, no culto. Um Feliz Natal, que Deus esteja abençoando. Nós somos muito gratos a todos os irmãos que têm sido fiéis, né, ao Senhor, à nossa igreja e a todos os propósitos deste ano. Que Deus esteja abençoando e suprindo também as necessidades de cada um e dando um Natal bem abençoado em família para todos os irmãos. Deus abençoe.